Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso curso da Lei Complementar número 3.610 comentada, que vamos descrever, analisar todos os artigos desta lei que dá nova redação ao Código Municipal de Postura. Esse código contém medidas de polícia administrativa, ou seja, ele autoriza a administração pública a restringir o uso da liberdade e da propriedade em favor do interesse coletivo. Então, para não perder os próximos vídeos, se você não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, ative aqui as notificações. E estão na tela das minhas redes sociais, caso queira seguir. E antes de iniciar, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que irá ajudá-los. Vamos à leitura dos artigos. Capítulo 7. Das feiras livres e dos vendedores ambulantes. Artigo 25. Nas feiras livres instaladas em logradouros públicos, os feirantes são obrigados a manter varridas e limpas as áreas de localização de suas barracas e as de circulação adjacente, inclusive as faixas limitadas com alinhamento dos móveis, muros e divisórias. Artigo 26. Após o encerramento das atividades diárias, os feirantes devem proceder à varrição das áreas utilizadas, recolhendo e condicionando adequadamente os resíduos, detritos de qualquer natureza, para fim de coleta e transporte pela Prefeitura Municipal ou concessionária. Artigo 27. Os feirantes devem manter em suas barracas recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixo de menor volume, ou seja, os feirantes têm que ter um recipiente para recolher aqueles lixos que ficam ao redor da barraca. Artigo 28. Os vendedores ambulantes devem conduzir recipientes adequados para o recolhimento de detritos e lixo de menor volume. De acordo com o artigo anterior, aqui também os vendedores ambulantes têm que recolher os seus detritos e lixo de menor volume para evitar que surjam os logadouros públicos. Capítulo 8. Da higiene e das habitações. Artigo 29. As residências urbanas e suburbanas devem receber, pinturas externas e internas e, sempre que necessário, devem ser restauradas suas condições de asseio, higiene e estética. Artigo 30. É vedado conservar água parada nos quintais, pátios dos prédios situados na zona urbana, para evitar o acúmulo de água, para evitar principalmente a dengue. Parágrafo único. As providências para o escoamento em terrenos particulares compete aos respectivos proprietários. São deles a responsabilidade do escoamento do seu terreno particular. Artigo 31. As habitações multifamiliares devem dispor de instalações coletoras de lixo conveniente disposta, perfeitamente vedada e dotada de dispositivo para limpeza e lavagem. São habitações que contêm mais de uma família, multifamiliares. Então, devem ter coletora de lixo em perfeito estado e dotada de dispositivo de limpeza e lavagem. Artigo 32. Nenhum prédio atendido pelas redes de abastecimento de água e serviço de esgoto podem ser habitados sem que disponha dessas utilidades e sejam providas de instalações sanitárias. Parágrafo único. Nos prédios não atendidos pela rede de esgoto devem ser construídos semidouros ou filtros biológicos. Título 3. Da Polícia de Costumes, Segurança, Ordem Pública. Capítulo 1. Da Ordem e Sossego Público. Artigo 33. Não são permitidos
não são permitidos banhos em locais perigosos de rios, córregos e represas ou lagoas. Artigo 34. Os proprietários de estabelecimentos comerciais são responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos. Artigo 35. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade. Artigo 36. É vedado o pinchamento de casas, igrejas, muros ou qualquer inscrição indelegável a outras superfícies quaisquer. É vedado fazer o pinchamento. Mas o parágrafo único vai dizer: não deve ser observada a proibição do artigo anterior quando o proprietário do imóvel autorizar a pichação. Se ele permitir aquela pichação, é possível. Artigo 37. Traz outra vedação. É vedado fixar cartazes, anúncios, cabos ou fios nas árvores dos logradouros públicos, mas tem uma ressalva: em datas festivas ou ocasiões especiais com expresso consentimento da administração municipal. Fique atento para essas ressalvas. Artigo 38. Para impedir ou reduzir a poluição proveniente dos sons e ruídos excessivos, cabe à administração municipal sinalizar convenientemente as áreas próximas a hospitais, clínicas, maternidades, casas de saúde, escolas e bibliotecas. Isso é um dever da administração municipal. Artigo 39. A partir das 22 horas são expressamente vedados, independentemente de medição de nível sonoro, os ruídos produzidos por. Mais uma vedação, vamos ficar atentos para a medição de ruídos. Inciso 1. Veículos com equipamentos de descarga aberto ou silencioso, adulterado ou defeituoso. Inciso 2. Carrocerias semi-soltas. 3. Anúncios ou propagandas a viva voz na via pública. 4. Instrumentos musicais, aparelhos receptores de rádio, televisão, gravadores similares ou ainda viva voz em residências, edifícios de apartamentos, vilas ou conjuntos residenciais, de modo a incomodar a vizinhança, de modo a incomodar a vizinhança, provocando desassossego, intranquilidade e desconforto. 5. Bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estopim ou armas de fogo e similares. 6. Apitos, suvios de sirenes de fábricas, cinemas ou estabelecimentos por mais de 30 segundos consecutivos, espaçados de 2 horas no mínimo, das 22 às 7 horas da manhã. 7. Batuques e outros divertimentos congêneres que perturbem a vizinhança sem prévia licença da Prefeitura Municipal. Buzinar a ar comprimido ou similares. 8. Parágrafo único. Não se inclui as proibições deste artigo. Mais uma ressalva sobre as proibições do artigo anterior. Inciso 1. Os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros e polícia quando em serviço, nos serviços públicos. Existe uma ressalva enquanto aos serviços públicos. 2. As vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral de acordo com a legislação própria. Os apitos das rondas e guardas policiais. Inciso 3. Inciso 4. As manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais,
reuniões desportivas, festejos típicos carnavalescos juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que realizada em horários e local previamente autorizados pelo órgão municipal competente. Inciso 5. Os apitos, buzinas ou outros aparelhos de advertência de veículos em movimento dentro do período compreendido entre 7 às 22 horas. 6. A propaganda sonora é feita através de veículos automotores, mediante a prévia autorização da Prefeitura e observadas as condições estabelecidas na licença. 7. Os explosivos empregados nas demolições, desde que detonados em horários previamente deferidos pelo órgão municipal competente, sempre previamente autorizado pelo órgão competente. Artigo 40. São vedados os ruídos ou sons excepcionalmente permitidos no parágrafo único do artigo anterior, na distância mínima de 200 metros, é vedado esses ruídos, de hospitais ou quaisquer estabelecimentos de saúde, bem como de escolas, bibliotecas, repartições públicas e igrejas, em horário de funcionamento. Não é possível aplicar aqueles ruídos nesses estabelecimentos públicos. Artigo 41. Nas igrejas, conventos e capelas, os sinos só podem tocar para indicar horas e anunciar a realização de atos religiosos em horário determinado. Artigo 42. É permitida, independentemente da zona do uso, horário ou ruído, que produza toda e qualquer obra de emergência, pública ou particular, que, por sua natureza, objetivo é evitar o colapso nos serviços de infraestrutura da cidade, risco de integridade física e da população. Artigo 43. As máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição sensível das perturbações, podem funcionar a critério da Prefeitura Municipal. Artigo 44. Não são permitidos sons provocados por criação, tratamento e comércio de animais que venham a incomodar a vizinhança. Outra vedação. Questão de criação, tratamento e comércio de animais. Capítulo 2 dos divertimentos públicos. Agora vamos falar sobre divertimentos públicos. Vamos à leitura dos artigos. Artigo 45. Para o efeito desta lei, considera-se divertimento público os que se realizarem nos logradouros públicos ou recintos fechados de acesso ao público, cobrando ou não ingresso. Ele traz aqui um conceito de divertimento público. Fique atento a esse artigo 45. Ele traz um conceito de divertimento público, que são logradouros públicos ou recintos fechados de acesso público, cobrando ou não ingresso. Artigo 46. Nenhum divertimento público pode ser realizado sem prévia licença do órgão municipal competente. Fique atento, porque todo e qualquer divertimento público tem que ter previamente uma licença do órgão competente. Parágrafo 1º. O requerimento de licença para funcionamento de qualquer casa de divertimento ou ambiente para competição ou apresentação de espetáculos ou eventos será instruído com. Ele vai trazer aqui as instruções. Inciso 1. Análise e aprovação prévia dos órgãos municipais competentes quanto à localização, acesso e eventuais interferências na operação do sistema viário local, à ordem, ao sossego e à tranquilidade da vizinhança. Inciso 2. A prova de terem sido satisfeitas as exigências
regulamentares referentes ao zoneamento, à construção, à adequação acústica, à higiene do edifício e à segurança dos equipamentos e máquinas, quando for o caso, as normas do Código de Proteção contra Incêndios. Então tem que ver todos esses detalhes na questão de divertimentos públicos. Parágrafo 2. As exigências do primeiro parágrafo não atingem. Vai trazer aqui uma vedação, o parágrafo 2. As reuniões de qualquer natureza sem entrada paga, realizadas nas redes de clubes, entidades profissionais beneficentes, bem como realizadas em residências. Parágrafo 3. A licença de funcionamento será expedida pelo prazo previsto para a duração do evento. Então, essa licença ela vai durar enquanto durar o evento, o prazo do evento. Certo? Parágrafo 4. As atividades citadas no caput deste artigo só poderão ser licenciadas depois da vistoria de todas as suas instalações pelos órgãos competentes. A licença só vai ser aceita depois da vistoria. Artigo 47. Em todas as casas de diversões públicas devem ser observadas as seguintes disposições para funcionamento. Primeiro, as salas de entrada e as de espetáculo devem ser mantidas higienicamente limpas. Inciso 2. As portas e os corredores para o exterior devem ser conservadas sempre livres de grades. As portas e os corredores para o exterior devem ser conservadas sempre livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada em caso de emergência. 3. Todas as portas de saída, inclusive as de emergência, devem ser cimentadas pela inscrição luminosa "Saída legível à distância". 4. Todas as portas de saída, inclusive as de emergência, devem abrir-se de dentro para fora. São exigências de todo divertimento público. O correto é que a porta abra de dentro para fora. Inciso 5. Os aparelhos de renovação de ar devem ser mantidos em perfeito funcionamento. Inciso 7. São obrigatórias as instalações sanitárias separadas para homens e mulheres, dotadas de exaustores, quando não houver ventilação natural. 7. Preocupações necessárias para a situação de incêndio e pânico, conforme as normas pertinentes. Inciso 8. Bebedouros automáticos de água filtrada em perfeito estado de funcionamento. 9. Durante os espetáculos, deve-se conservar as portas abertas, tanto as internas como as externas, vedadas apenas com cortinas quando internas. Inciso 10. As dependências devem ser detetizadas anualmente e sempre que necessário devendo o comprovante de detetização ser fixado em local visível ao público. Inciso 11. O mobiliário deve ser mantido em perfeito estado de conservação. Artigo 48. Para o funcionamento de cinemas, além das exigências estabelecidas no artigo anterior, devem ser observadas as seguintes disposições. Os aparelhos de projeção devem ficar em cabine de fácil saída, construídos com materiais incombustíveis. Inciso 2. No interior das cabines não podem existir mais películas que necessários às sessões de cada dia, e ainda assim devem ser depositadas em recipientes especiais incombustíveis, hermeticamente fechado, que não seja aberto por mais tempo que o dispensável ao serviço. Artigo 49. A administração municipal pode negar licença aos empresários de programas de shows
artísticos que não comprove a prévia e efetivamente idoneidade moral e a capacidade financeira para responder por eventuais prejuízos causados ao público, a particulares e aos espectadores em decorrência de culpa ou de dolo. Artigo 50. A armação de circos, boliches, acampamentos, parques de diversões e similares podem ser permitidas em locais previamente determinados pela administração municipal. Artigo 51. Ao conceder autorização para a armação de circos, boliches e acampamentos, parques de diversões e similares, a administração municipal deve estabelecer as restrições que julga conveniente, no sentido de assegurar a ordem, a segurança dos divertimentos e o sossego da vizinhança. Artigo 52. Os circos e parques de diversão, embora autorizados, só podem ser franqueados ao público depois de vistorias em todas as suas instalações, pelas autoridades competentes, visando principalmente a segurança do público em geral. Artigo 53. Em todas as casas de diversão, circos ou salas de espetáculos, os programas anunciados devem ser integralmente executados, não podendo o espetáculo iniciar em hora diversa da marcada. Parágrafo 1º. Em caso de modificação do programa e do horário, ou ainda da suspensão do espetáculo, o empresário deve devolver aos espectadores que assim o desejarem o preço integral das entradas em prazo não superior a 48 horas. Parágrafo aqui muito importante. Parágrafo 2. As disposições do artigo presente no artigo aplicam-se, inclusive, às competições que exigem o pagamento das entradas. Artigo 54. Fica o contratante responsável pelo espetáculo obrigado a publicar o dia, horário e o local do evento com antecedência mínima de 48 horas. Muito atento para esses horários e datas. Artigo 55. Os bilhetes de entrada não podem ser vendidos por preço superior ao anunciado, nem em número excedente à lotação do teatro, estádio, ginásio, cinema, circo ou sala de espetáculo. Artigo 56. Não podem ser emitidas licenças para a realização de jogos ou diversões ruidosas em locais mais próximos que 200 metros de hospitais, casas de saúde, maternidades e clínicas. Artigo 57. Em todas as casas de diversão, circos e salas de espetáculo devem ser reservados lugares para as autoridades policiais e municipais encarregadas da fiscalização. Artigo 58. Na localização de estabelecimentos de diversões noturnas, a Prefeitura Municipal deve ter sempre em vista o sossego e o decoro da população. Artigo 59. Os promotores de divertimentos públicos e de efeitos competitivos que demandam o uso de veículos ou qualquer outro meio de transporte pelas vias públicas devem apresentar para aprovação da administração municipal os planos regulares e itinerários, bem como aprovar a idoneidade financeira para responder por eventuais danos causados por eles ou por particulares aos bens públicos ou particulares. Artigo 60. É expressamente vedado, durante os festejos carnavalescos, atirar substâncias que possam molestar os transeuntes. Artigo 60. É expressamente vedado, durante os festejos carnavalescos, atirar substâncias que possam molestar os transeuntes. Artigo 61. A concessão de alvarás de funcionamento para parques de diversões fica condicionado
além das demais formalidades legais, a apresentação de engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí, que assuma a responsabilidade técnica pela montagem e bom funcionamento de suas instalações, visando garantir a segurança e conforto dos usuários. Capítulo 3. Da utilização dos logradouros públicos. Seção 1. Da ocupação dos logradouros públicos. Artigo 62. A Prefeitura Municipal pode permitir a ocupação dos passeios públicos com mesas, cadeiras ou outros objetos, consideradas as seguintes exigências. Primeiro, ocupação do passeio limitada atestada do estabelecimento. Segundo, trânsito público livre, com faixa de passeio de largura não inferior a 1,20 m. Terceiro, observância das condições de segurança. E quarto, outras exigências julgadas necessárias ao critério do órgão municipal competente. Parágrafo único. O pedido de licença para a colocação das mesas devem ser acompanhadas de uma planta do estabelecimento, indicando atestada a largura do passeio e o número de disposição das mesas e cadeiras. Artigo 63. Dependendo da prévia autorização do órgão municipal competente, a instalação nas vias de logradouros públicos de caixas eletrônicas de correspondência, caixas bancárias eletrônicas. 3. Relógios, estátuas, monumentos, comprovando-se a sua necessidade e o seu valor artístico e cívico. 4. Porte de iluminação. 5. Hidrantes. 6. Telefones públicos comunitários. 7. Linhas telegráficas e telefônicas. E 8. Cabines para policiamento. Artigo 64. Para permitir a realização de eventos, armação de corretos, palanques, circos, barracas e similares em logradouro público, a administração municipal pode exigir depósito em dinheiro de, no máximo, R$ 3.000, reservado para eventuais gastos com reforma e a limpeza do logradouro. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, fica o Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, autorizado a alterar o valor do depósito ou vinculá-lo a indexador oficial do município ou indexador oficial equivalente. Parágrafo 2. O depósito deve ser restituído integralmente se não houver necessidade de limpeza especial ou reparo, devido à restituição ocorrer no prazo máximo de 2 dias, após a vistoria no local pela administração municipal. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de reparos, devem ser deduzidos da quantia depositada as despesas relativas ao serviço. Parágrafo 4º. O limite do depósito não isenta os responsáveis de cobrir a eventual diferença entre os custos de prejuízo para o poder público e a quantia estipulada como depósito, se esta não for suficiente para cobrir os danos. Por enquanto, vamos ficar nesses artigos que se refere à segunda parte do curso da Lei Complementar número 3.610 comentada. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, isso me ajuda muito. Qualquer dúvida, sugestão ou críticas, deixe aqui nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.